purgatório só existe ódio? Será que você pode encontrar amor no purgatório? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giz. Hoje eu vim falar de um livro para vocês que foi lançado pela editora School, livro do autor Roberto Albuquerque dos Santos, que me deixou com um misto de sensações que até agora eu não sei nomear, me deixou uma bagunça ferrada. Mas antes de falar do livro, se inscreva no canal se não for inscrito, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, né? Eu deixo na descrição do vídeo um link que abre uma aba com todas as minhas redes sociais, então me acompanha lá, principalmente no Scooby, porque toda bagunça enquanto eu leio eu vou postando lá em tempo real, a interação lá tá bem legal. Então, bora aí, porque antes de falar do livro eu preciso falar 3 coisas que você precisa saber antes de começar essa leitura. A primeira delas é que o livro ele passa na época da Inquisição, então nós vamos ter muito sangue, muita luta, muito choro, muitas pessoas inocentes sendo condenadas, pessoas morrendo, né, com enforcamento, queimadas, né, então eu fiquei muito puta da vida com isso, porque tinha muita gente inocente que tava sofrendo e você via isso, e você via o prazer dessas pessoas de tirarem a vida aí de outras em nome de uma causa maior. Eu não posso dizer nada porque isso foi há muito tempo, mas é um livro que você lê e você dá graças a Deus que você nasceu nesta época de agora, né? Que não existe mais isso. Apesar de... Não vamos entrar nesse assunto religioso, não. Mas você fica muito tocada por saber que isso realmente aconteceu de verdade e a gente não sabe aí o quão isso foi, né? A gente só tem uma breve especulação do que foi esse livro, ele traz muito isso pra gente. Segunda coisa que você precisa saber, é um livro com quase 300 páginas, dividido em 9 capítulos, então são capítulos longos. Mas ele não é um capítulo cansativo que você fala, ai meu Deus do céu, pra que eu vou ler? Tem 9 capítulos, tinha que ser mais curto. Não, o capítulo ele é do tamanho que ele tem que ser e não fica cansativo a leitura. E você também precisa saber que nesses capítulos tem flashbacks, né? Porque são vários personagens que a gente vai encontrar no decorrer da história, mas pra gente saber o que aconteceu pra chegar naquele momento, né? Aquele momento de fuga, aquele momento, enfim, pra chegar ali, tem uma história por trás. Então a gente tem uma história um pouco resumida do que aconteceu. Ou é a pessoa contando, ou é a pessoa pensando, né? Como eu cheguei nisso, como eu cheguei aqui. Então a gente precisa realmente saber sobre o que aconteceu. Outra coisa também, a terceira coisa é que você não vai gostar de descobrir o que aconteceu. Você não vai gostar, porque você vai ter informações a mais aí de pessoas que você olhava de um jeito, mas que com esse flashback você vê o nome da pessoa e você fica, não acredito. Então muitas coisas você não vai gostar de ouvir. Então bora falar sobre o livro. Como eu falei, o livro tem vários personagens que eu não vou entrar nesses personagens, mas eu vou falar especificamente sobre uma que é a Reira, que o nome dela aparece na sinopse, né? Então é sobre ela que a sinopse fala, então sobre ela que eu vou falar pra vocês. Ela vivia bem com a mãe, a irmã e o pai. O pai trabalhava num navio, então ele ficava muito tempo fora. E ela viveu bem até os 13 anos de idade, quando ela descobre que foi vendida pelo seu próprio pai pra um cara aí que estava junto da igreja, estava num rolo do caramba aí. Tinha uma vila, né? E nessa vila ele era conhecido por ser traficante de pessoas, né? E as pessoas, a polícia, a igreja, os órgãos, eles não faziam muita coisa relativa com ele não, porque ele era um homem perigoso, né? E ela descobre que o pai, ele não trabalhava no navio, mas ele tinha o seu próprio navio. E ele fez uma dívida com esse cara. E pra pagar, ele vende a virgindade da filha dele, né? Calma lá. Ele não toca nela, tá? Ela tem 13 anos e ela fica como uma espécie de cheque calção, né? Como uma garantia que ele vai pagar a dívida. E a dívida morre quando ela fizer 18 anos. Então ele tem esse tempo para conseguir o valor para quitar o barco. Coisa que ele não consegue. No dia do aniversário de 18 anos dela, ela acaba indo pra casa desse cara aí, e lá ele cobra a dívida, ele abusa dela lá. E depois disso, né, ela acaba sendo vendida, né, porque daí ele não conseguiu quitar a dívida, então ele tinha que lucrar com ela, né. Ela é vendida pra um rapaz, né, recém-casado, pra cuidar da sua esposa que é doente. E ela fica bem nesse lugar, né, nesse novo lugar ela fica bem. Até que ela é acusada de bruxaria pela maneira que ela se veste, porque na vila
Camila, ela foi criada por uma cigana, então ela se vestia com as roupas coloridas daquele povo, né? Então ela foi acusada de ser cigana e foi acusada de bruxaria, sendo aí condenada a pagar os seus pecados no novo mundo, né? Que era um mundo completamente desconhecido, que era chamado de Purgatório das Almas e que tinha histórias aí de pessoas que comiam carne humana. Por que eu fiquei com um misto de sentimentos quando eu li esse livro? Porque você vai descobrindo coisas através dos capítulos que no final parece assim uma raiz de árvore, sabe? Tem o principal, né? Tem o tronco principal, mas tem as suas raízes que vão se interligando. Então a gente começa a ler o livro e você começa a escutar lá na frente, com uma pessoa que não tem nada a ver, um nome que você já leu e você fica, peraí, como? Você conhece, né? Então você fica pensando, gente, mas o que merda está acontecendo aqui? Quando você descobre o que está acontecendo, você fica com cara de tacho, porque você não pensou nisso. Eu, pelo menos, não pensei. E você também vai ter aí várias descobertas em relação a tudo e a todos, principalmente sobre este novo lugar que é o Purgatório. E também a gente vai descobrindo aí como que funciona essa rede de tráfico humano e como que isso acontece numa época tão assim rigorosa, né? Como que a igreja deixa isso acontecer, né? Será que ela não vai agir ou ela tem alguma coisa por trás disso tudo, né? Então a gente fica com muitas perguntas e essas perguntas elas vão sendo respondidas aí no decorrer da história. Fora que a gente vai encontrar vários personagens, alguns personagens que você vai ficar irritado, alguns personagens que você vai falar como que isso tá acontecendo e outros personagens que você pensa, eu te conheço de algum lugar, né? Então juntando tudo isso, você acaba tendo um misto de sensações que você não sabe o que vai acontecer. E o final do livro ficou meio aberto, né? É aquele final de livro que se o autor quiser fazer uma continuação, ele pode a partir dali, mas se ele não quiser fazer uma continuação, fica aí na sua imaginação pensar o que aconteceu ou não. Foi uma história bem legal. Eu li em 2 dias porque eu precisava dormir também, mas assim, eu fiquei muito tensa em muitas partes por ver coisas acontecerem com pessoas que não tinham nada a ver e saber o motivo do porquê aquilo aconteceu me corroeu por dentro e eu realmente dei graças a Deus por ter nascido nessa época, porque se fosse naquela época eu com certeza não iria estar mais aqui, né? Enfim, quando você é diferente você acaba sendo julgada e naquela época o julgamento te levava à fogueira, à forca ou no purgatório. Gente, diz pra mim se vocês conheciam este livro, se não conheciam, procurem lá e leia, tá? Leia mesmo. Se quiser saber o que eu achei nessa história, é só ir no meu Scooby, lá tem tudo, eu fui contando o que eu tava achando, o que eu tava sentindo, é só você ir lá e buscar lá no meu perfil que tem tudo e nas minhas outras leituras também. Diz aí nos comentários, vai ler, não vai ler, gostou, não gostou, me indiquem livros aí, eu gosto muito de livros que tenha navios, apesar desse ter me causado algumas sensações, mas eu gostei bastante. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, link para adquirir o livro está aqui na descrição do vídeo, tanto o e-book e o físico. Gente, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.